Nós vamos aproveitar para fazer uma retrospectiva do que foi esse 7 de setembro. Eu digo sempre que não existe exemplo maior de democracia do que o evento do 7 de setembro, porque é um evento que marca e que se comemora a independência do Brasil. Mas os bolsonaristas conseguiram transformar esse evento em um fato político, em uma vergonha. Já vamos comentar tudo isso aqui com você agora. Agora eu te peço, se você não é inscrito no nosso canal, aproveite para se inscrever, dê muito like, porque a gente precisa muito da sua força para que essa comunidade cresça cada vez mais. Gente, flopado no Rio de Janeiro, com a presença do Flávio Bolsonaro, pouco mais de 40 mil pessoas aí, flopado. O Ramagem, que pela primeira vez na história, um quase condenado, sexta-feira agora, isso é a sentença de todo mundo, ele vai ser condenado. O Ramagem participando daquele evento e pedindo anistia. Anistia para os pobrezinhos lá? Não, ele quer anistia para ele quer anistia para Bolsonaro. Essa que é a verdade. Vejam esse vídeo aí, que aberração foi esse evento no dia 7 de setembro pelos bolsonaristas em várias cidades do Brasil. A maior vergonha, isso perante o mundo, vejam aí. Manifestantes foram às ruas em 24 capitais pedir a anistia do ex-presidente Jair Bolsonaro e de condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro. No Rio de Janeiro, a manifestação foi na praia de Copacabana. O governador do Rio, Cláudio Castro, e o senador Flávio Bolsonaro, os dois do PL, fizeram discursos pedindo anistia ao ex-presidente. O deputado Alexandre Ramagem, do PL, que é réu junto com Bolsonaro, também discursou. A manifestação reuniu 42.700 pessoas, segundo a contagem feita pela USP, em parceria com o SEBRAP e a ONG More in Common, usando uma metodologia que analisa imagens aéreas da multidão produzidas por drones. A margem de erro é de 12%. Usando o mesmo critério de contagem, o ato em Florianópolis reuniu 1.618 manifestantes, entre eles 2 filhos de Bolsonaro, os vereadores Carlos Bolsonaro e Jair Renan, e também o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, do PL. Em Belém, 1.670 apoiadores de Bolsonaro foram para a rua pedir anistia. Em Recife, foram 4.100 manifestantes na Avenida Boa Viagem. Em Goiânia, a manifestação foi na Praia do Sol e contou com a participação de 1.400 pessoas. Em muitos atos, manifestantes levaram bandeiras dos Estados Unidos e de Israel. Em Belo Horizonte, o deputado Nicolas Ferreira, do PL, fez críticas ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil, e ao ministro Alexandre de Moraes. Em Brasília, apoiadores de Bolsonaro foram para a região central. Em Salvador, o ato foi no Farol da Barra. Nas faixas e nos cartazes, frases com críticas ao Supremo e em defesa da anistia geral. A USP não calculou o número de manifestantes em Belo Horizonte, Brasília e Salvador. Aqui em São Paulo, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro se reuniram na Avenida Paulista. O ponto de encontro foi bem em frente ao MASP. Manifestantes carregaram faixas e cartazes pedindo anistia para o ex-presidente e a saída do presidente Lula e do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que é o relator do processo contra o ex-presidente e outros 7 réus no STF. Agora, eu espero que você esteja ainda com a gente aqui nesse vídeo. É muito importante a sua participação. Vai comentando o que você acha. Eu, pelo menos, achei todos esses eventos bolsonaristas um absurdo. Eu nunca vi isso na história da nossa república. Eu nunca vi isso na minha vida. O nosso país está doente. Agora, vejam a diferença. Lógico que o Lula também participou do evento do 7 de setembro, mas a diferença é astronômica. Esse é o comportamento normal de um estadista. Esse é o comportamento normal de verdadeiros patriotas, não daqueles patriotas fakes que são uma vergonha, que estão envergonhando o nosso Brasil perante o mundo. Então veja como é que foi o desfile dos verdadeiros patriotas com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vejam aí. Brasileiros em todo o país participaram dos desfiles em comemoração ao Dia da Independência.
O presidente Lula chegou ao desfile no tradicional Rolls-Royce. Quase todos os ministros do governo estavam presentes, incluindo os filiados à União Brasil e ao Progressistas. Nesta semana, os partidos ameaçaram punir os filiados que não deixassem o governo. O presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, do Republicanos, estava na primeira fila. Nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal participou do evento. As arquibancadas ficaram lotadas e muita gente acompanhou o desfile de longe. Orgulho de ser brasileira, de toda a história do nosso país. É incrível poder ter nascido, viver e morar no nosso Brasil. Neste ano, o governo escolheu como lema Brasil Soberano. Na esplanada, os ministérios também receberam faixas com o tema. Um dos temas de destaque do desfile este ano foi a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que será realizada em Belém, no Pará, em novembro. 196 jovens carregaram mudas de árvores representando os países participantes da conferência. O curupira, mascote da COP30, que simboliza o compromisso com a proteção das florestas, desfilou ao lado de brigadistas do IBAMA e do ICMBio. Profissionais da rede de saúde pública também desfilaram. Em São Paulo, milhares de pessoas acompanharam o desfile no Sambódromo. Entre os participantes, militares da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, da Polícia Militar e estudantes da rede pública. No Rio de Janeiro, o 7 de setembro foi na Avenida Presidente Vargas, no centro da cidade. Pelo menos 5.000 militares, representantes de associações da sociedade civil e estudantes desfilaram. É exatamente isso. Como bem disse a moça, nós estamos felizes em pertencer ao nosso país. Nós, os verdadeiros patriotas, estamos felizes em saber que nós vivemos aqui nessa pátria que nós amamos. Agora, o que é que está acontecendo com esses bolsonaristas? O que está acontecendo com esse pessoal da extrema-direita? Gente, que patriotismo é esse? Vejam agora aí a bandeira que eles estiraram, uma bandeira gigante, pelo amor de Deus, num desfile que se comemora a independência do Brasil. Isso é insanidade. E o Tarcísio estava envolvido em tudo isso. Outro que virou um fascista. Outro que virou uma aberração da política brasileira. Vejam aí que absurdo. Aí, a dispersão do público que foi até a Avenida Paulista apoiar o ex-presidente Bolsonaro, e chama atenção, Natuza, que além das bandeiras verde e amarela, né, as bandeiras do Brasil, olha o tamanho da bandeira dos Estados Unidos, que impõe ao Brasil um tarifaço de 50%, os setores ali com dificuldade, né, para reagir. A gente mostrou números ali da reação, do impacto, né, por conta do tarifaço. E eu queria te perguntar também sobre uma postagem do presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, cobrado por todos os lados, mas ele hoje falou em equilíbrio, falou também nessa questão de um momento político difícil, sem precedentes, né? Falou de polarização. Então a gente vê o verde e amarelo apoiando o ex-presidente Jair Bolsonaro e o próprio Palácio Planalto também usando o verde e amarelo nessa campanha pela soberania. Então é 2026 na veia, né? As eleições, as peças, pelo menos, já começaram a se movimentar. Pois é, e com alguns requintes de ironia, né? Porque quando a gente olha os manifestantes empunhando a bandeira dos Estados Unidos, depois que o governo americano impôs sanções pesadíssimas a produtos brasileiros, é muito surpreendente ainda, né, ver essa cena. Todo mundo tem o direito de admirar quem quiser. Quem quiser. Tudo bem admirar Donald Trump, mas nesse caso em particular, motivado pelo julgamento de Bolsonaro, o governo americano impôs sanções que prejudicam verdadeiramente o Brasil, verdadeiramente cadeias produtivas, verdadeiramente São Paulo. É como eu venho sempre dizendo isso aqui. Existe um Brasil antes de Bolsonaro e existe uma sociedade brasileira depois do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, apesar de estar inelegível, será condenado agora, sexta-feira, e sai a sentença final. Ele pegará uma das maiores penas, isso você pode ter certeza. Só que o Bolsonaro saiu do poder, mas o bolsonarismo ficou. Porque o bolsonarismo é um fenômeno, é uma direita radical que está espalhada por todo o mundo e se instalou aqui no Brasil com o Bolsonaro, um fenômeno que deu certo, por isso virou realmente um fenômeno, e isso está contagiando a sociedade. Se infiltrou em igrejas que deixaram de pregar a palavra de Deus para fazer política dentro da igreja, transformaram o púlpito em um palanque eleitoral, dividindo famílias. Então é um fenômeno do mal.
que ele precisa ser extirpado da nossa sociedade. Veja que está afetando agora até o dia que se comemora a nossa independência. Uma vergonha internacional. Isso precisa ser mudado de forma urgente. E o primeiro passo é através do nosso voto. Não podemos permitir que essa gente volte ao poder. A nossa democracia, não se engane, a nossa democracia está ameaçada. Mas não vamos permitir que eles retrocedam, que tragam de volta para o nosso país a ditadura, um dos momentos mais críticos e aterrorizantes que nós tivemos na nossa sociedade. Não iremos permitir. E eu conto com você para isso.